O mercado de picapes médias não é composto só das versões topo de linha com motores V6. Elas também precisam de versões mais focadas no trabalho e um pouquinho mais racionais. Essa daqui é a Ford Ranger XLS com motor 2.0 turbo diesel, focado para quem está procurando economizar um pouco mais, tanto na hora da compra, quanto em outros aspectos quando a gente fala em dinheiro. Essa nova geração da Ranger, na verdade, vai desde uma versão com para-choque preto, roda de ferro, câmbio manual, até a Limited, que você já viu aqui no canal com motor V6 turbo diesel, diversas tecnologias. Essa daqui é uma XLS com motor 2.0 turbo diesel. É a mais cara com motor 2.0 turbo diesel e a gente consegue perceber algumas simplificações, mas ainda mantém alguns bons equipamentos. Como por exemplo, aqui nesse caso, eu ainda tenho os faróis em LED com a luz diurna, apesar do farol de neblina ser uma luz halógena, e eu já tenho as rodas de liga leve de 17 polegadas. Não é aquela roda de ferro, e também tem os detalhes pintados da cor da carroceria, capa de retrovisor, as maçanetas. Mais diferente da Limited, ainda tem uns apliques em plástico. É um estilo meio termo, você não tem as coisas da basicona, mas você também não vai ter o carregamento de coisas que tem na Limited, que é mais cara. Mas a maior novidade dessa versão, apesar de ser uma versão aí intermediária, é que ela já tem alguns bons equipamentos que eu vou mostrar lá no interior. E também aqui embaixo tem uma outra grande novidade. Aqui está um motor 2.0 turbo diesel, tem 170 cavalos, um pouco mais de 40 kg de torque, que substitui aquele antigo 2.2. Esse motor aqui está na Transit, é um motor que o mercado já começou a conhecer um pouco mais. E só para ter uma noção de como tecnologia envolve evolução de motor. O 2.2 era menos potente, tinha menos torque do que esse 2.0 turbo diesel. Na Transit ela chega a ser colocada junto com um câmbio automático de 10 marchas, mas aqui eu tenho com câmbio manual de 6 marchas ou com automático de 6. E nessa versão você pode escolher tanto a tração 4x2 quanto a 4x4. Essa aqui é uma 4x4, então ela é um pouquinho mais cara, mas para quem vai enfrentar um pouquinho mais de terra, por exemplo, já vai um pouco melhor. Essas versões intermediárias das picapes médias normalmente são tratadas como um misto. Ela serve tanto para o trabalho quanto para o lazer. É uma picape que vai fazer um pouco de tudo na vida. Então a Ford Ranger, no caso dessa versão, você vê, como eu já falei, ela não é tão luxuosa em termos de design como a Limited. Por exemplo, não tem o Santo Antônio, a lanterna já não é em LED, mas ela tem soluções muito focadas em quem vai usar a caçamba, como por exemplo, esse degrau para você ter acesso aqui aos objetos. Aqui na parte do friso eu tenho pontos de amarração, de você colocar algum acessório, alguma coisa, com as tampinhas que são fáceis de pôr e tirar. Aqui no caso eu tirei uma apenas para demonstrar, mas já coloquei de volta, bem simples. E aqui na tampa da caçamba eu tenho primeiro, ela é amortecida, ela é bem leve tanto para abrir quanto para fechar, ó. Dá para fazer com uma mão, não é aquela tampa que vem de uma vez e é perigoso. E eu tenho algumas soluções, como por exemplo, quem viu o vídeo da F150 aqui no canal, lembra que eu comentei de uma régua que vai aqui, por exemplo, a pessoa vai trabalhar, precisa medir alguma coisa, ela tem uma régua aqui na tampa para medir, tem pontos para amarrar alguma coisa que vai ajudar no trabalho, uma morsa, alguma coisa aqui. Então você vem aqui e prende, já é projetada para isso. Tem uma tomadinha 12 volts aqui. Só que tem uma coisa meio esquisita, uma picape para trabalho. E ela não vem com o protetor de caçamba. Tanto que essa unidade aqui já está com vários riscos. Alguém pegou o carro para fazer frete. Então ela tem vários riscos, acabou danificando bem a pintura. Acho que a Ford poderia ter colocado ou uma capota ou investido como, por exemplo, a L200 Triton tem uma pintura já feita num material que substitui o protetor. Então já poderia estar aqui isso. Por outro lado, é uma caçamba com boas dimensões, tem diversos pontos de amarração de carga. E como eu disse, a tampinha aqui bem leve. Aqui também já pensado para você subir e descer. E ela já vem com a preparação para engate. Poucas picapes no mercado brasileiro vem com a preparação para engate. Então é só colocar aqui, colocar a carretinha e bora para a estrada. Bom, agora vamos para a parte que mais interessa, vamos ao volante da nova Ford Ranger com motor 2.0 turbo diesel. O que dá para perceber muito é que a Ford não economizou mesmo sendo uma versão intermediária. O curioso é pensar que o motor 2.0 ele é mais potente, tem mais torque que o antigo 2.2. Era uma crítica da Ford, era uma crítica para a Ford, na verdade, o 2.2 não era um motor. Era um motor muito fraco, ele não tinha potência, não tinha torque, então isso não funcionou bem. Eles trocaram toda a linha de motor, o 2.5 saiu pelo V6 e aqui
entrou esse 2.0. Esse 2.0 não é um total desconhecido, como eu falei, é um motor que está na Ford Transit, uma minivan. E por que faz sentido usarem esse motor por aqui? Porque esse 2.0 é um motor que é feito para esses veículos profissionais, né? E a Ranger, né, no caso dessas versões com 2.0, lógico, tem a versão básica. Se você olhar no configurador, ela tem rodinha de ferro, não tem nada pintado, câmbio manual de 6 marchas. Aqui não, aqui já é uma intermediária, já é uma versão mais completa, com câmbio automático de 6 marchas. Nesse caso aqui tem a tração 4x4, mas também tem a versão com 4x2. Mas já vemos que teve um cuidado, alguma preocupação em não fazer simplesmente, vou fazer uma versão básica e ela não vai ter nada, né? Lógico, é muito perceptível, o volante aqui não tem couro, não tem o revestimento, ele é simplesmente na borracha aqui, ok, mas ainda é o mesmo design de volante, com os comandos, tem piloto automático normal, os comandos aqui do painel. E outra coisa que é muito interessante é justamente isso aqui também. O painel de instrumentos já é uma tela de 8 polegadas, toda digital, toda configurável, tem diversas informações. Aqui eu deixei parte de computador de bordo, velocímetro. Eu tenho temperatura do motor, eu tenho temperatura de óleo. Isso aqui é difícil até alguém colocar num carro hoje em dia, mas eu tenho temperatura de óleo aqui, fácil de visualização. Então é um painel muito interessante. E aqui no meio ainda tem a central multimídia vertical. O pessoal de picape gosta desse tipo de central. Tem diversas funções, eles não caparam as funções aqui do central multimídia. Lógico, não tem câmera 360, não tem algumas coisas que as topo de linha tem, mas está aqui. Tem o ar-condicionado, você comanda por aqui, aparece aqui embaixo na tela, carregador por indução, espelhamento sem fio. Isso aqui já é muito interessante. Mas o melhor ficou o volante, tá? O 2.0 é um motor que me pegou muito, chamou muita atenção a suavidade de funcionamento. Você sente pouca vibração de motor. A gente espera que o motor turbo diesel seja que vibre, que seja até um pouco incômodo. Mesmo em rotação alta, ele é muito tranquilo. Ele não incomoda, dá para dirigir horas. É uma coisa que hoje em dia é muito comum pensarem, né? O motorista vai passar, somente se a gente for pensar numa linha profissional, no caso desse carro, um uso misto, uma pessoa que vai passar muito tempo ao volante. Então é importante você pensar muito no conforto. Então, só de você eliminar a vibração de motor, você já tem uma qualidade muito maior de uso. Outra coisa, lógico que você ouve o barulho do motor, né? Por exemplo, vou dar uma aceleradinha aqui, mas também não é muito, e é o barulho característico do motor turbo diesel. O turbo diesel tem um som característico, mas mesmo assim, mesmo pé embaixo aqui, a vibração é muito baixa, quase nula. Em velocidade constante, rotação mais baixa, você mal percebe, tá? Desempenho é bom, uma boa picape, tem um desempenho, lógico, ela não vai andar igual a V6, mas tem um desempenho, digamos, esperado para esse conjunto. Não é um canhão, mas não fica devendo, tem torque, pega a estrada, na cidade tem o torque embaixo na cidade ajuda bastante, na estrada, retomada, aceleração, ela atende muito bem para quem vai manter. A picape ela vai manter a velocidade da via, vai andar a 120, às vezes você vai pegar aí uma retomada, 130, e ela vai te atender muito bem nisso. Direção elétrica também foi um ponto muito bom que colocaram aqui e muito bem calibrada. Ela é leve para manobrar, a gente sabe, uma picape desse tamanho aqui, você tem que ter ela é mais chata de manobrar, óbvio, pelo tamanho, nas vagas pequenas hoje, que a gente tem principalmente em centros urbanos. Mas a direção elétrica ajuda bastante e é muito, muito boa na comunicação em velocidades mais altas, né? Até aqui a gente está numa estradinha com bastante curvas. Ela é bem comunicativa, dá para sentir bem onde você quer colocar a picape, o que ela vai fazer. Ela não é aquela direção pesada que, mesmo pesada, você não consegue se entender direito com o carro. Nesse ponto ela é muito boa. O que é muito interessante no caso do 2.0 turbo diesel, né? Por que alguém compraria a 2.0 turbo diesel no lugar da V6? Gente com grana, que pensa em grana, né? Não gente com dinheiro, gente que tudo é racional. Muito bem, é um carro de trabalho que ele precisa atender um certo custo, tem custo por quilômetro, quanto esse carro custa em X tempo. E, por exemplo, o que ficou muito bom no 2.0 é o consumo, na faixa de 10 km por litro na cidade. Então é um consumo bom na estrada.
Isso é muito interessante. Você deixou de ter o desempenho do V6, mas você tem ali uma economia de combustível que, no fim das contas, às vezes é um carro que vai rodar muito. No final, por exemplo, de um ano, você tem uma economia muito considerável no bolso. E também manutenção. Como eu falei, isso aqui é um motor que é pensado para Transit. Ele é um motor que foi feito pensando numa linha profissional e, como eu já disse, o profissional ele vai fazer conta. Então, esse 2.0 turbo diesel tem um custo de manutenção muito mais baixo do que o V6, até, por exemplo, de uma coisa simples como uma troca de óleo. Né? Vai menos óleo. E isso, o preço do óleo hoje faz uma bela diferença. Imagine em um ano quanto você economiza. Vai lá, você roda 20, 30 mil quilômetros num ano. Então isso já faz uma grande diferença para quem faz conta. Por isso que existe a 2.0. A diferença da 2.0 para a V6, quando a gente fala em preço, principalmente com as 4x4, pode colocar uma dúvida, pô, mas só esse valorzinho aí eu vou levar a V6, mas espera aí, né? Tem outros fatores aí que vão impactar a sua decisão, principalmente na parte racional. E na parte de suspensão, né? Eu falei de direção, mas não falei de suspensão. A Ford, desde a geração passada, ela tem feito uma calibração para cada versão, justamente pensando no uso. A versão para trabalho tem uma suspensão focada para trabalho. A Limited é uma suspensão mais focada em conforto, não é tanto para carregar peso. Essa aqui é o meio termo. Então, por exemplo, eu tenho sim uma picape que é muito capaz, dá para perceber muito na calibração de suspensão que ela vai ser boa no off-road. Como eu falei anteriormente, eu tenho aqui tração 4x4 normal reduzida e até bloqueio do diferencial traseiro. Então você vê que ela tem um trabalho de suspensão mais focado aí para esse uso misto, o cara que vai pegar a estrada de terra. A gente fez um comparativo recente, por exemplo, da Ranger com a Amarok. A Amarok é uma picape que no asfalto é muito boa, mas ela é mais dura, ela é mais firme, ela vai incomodar um pouco mais se você vai pegar uma via pior. Aqui não, você tem um meio termo. Ela balança, né, quando você pega uma ondulação, ela balança, mas dá pra ver que a carroceria é bem contida. Ela não chega naquele balança que te incomoda. Ele vai, balança uma, duas vezes e estabiliza. E tem uma boa estabilidade em curva. Vocês estão vendo aqui, é uma estradinha que tem várias curvas e eu tô aqui fazendo normal. Em nenhum momento eu tô passando medo, digamos assim. Muita gente pode falar medo, não. É uma picape estável. E a conversa do 2.0 câmbio automático ajuda bastante. Eles conversam muito bem. Faz a troca aqui suave, você não tem um tranco, você não tem aquele incômodo. E você só vai perceber talvez o barulho da troca, porque, né, característica do 2.0 do próprio motor turbo diesel. O que eu achei interessante é que aqui no câmbio eu tenho, aqui na lateral, eu consigo trabalhar duas formas de troca manual. Eu tenho aqui, se eu só apertar o botão, vai entrar que eu posso selecionar até que marcha o carro vai trocar. Por exemplo, uma situação off-road, ou que o carro está carregado, alguma coisa. Aí eu acho que o carro vai se comportar melhor se eu deixar ele trocando até a quarta marcha, ou até a quinta, ou até a terceira, ou até a segunda, ó, por exemplo aqui, ou até a terceira. Ou vou deixar ele trocar as 6 marchas aqui normal, beleza, ele vai ter as 6 marchas do câmbio. Ou se eu pegar e jogar a alavanca para trás, aqui sim eu tenho a troca manual sequencial, a troca de marcha aqui pelo botãozinho, né? Não são as letras no volante, eu tenho a troca aqui pelos botões, ó. Joga aqui, ó, terceirinha. Ele não vai fazer a troca, vai manter a marcha. Aí deu torque, no motor diesel não precisa esticar muito. Quarta, quinta, sexta marcha. Então eu tenho aqui a função manual e também o limitador. Eu tenho essas duas formas de trabalhar o câmbio automático. Mas em resumo, ao volante, ela uma boa picape. O 2.0 me surpreendeu, achei que ela fosse ser muito diferente para andar, muito mais fraca, mas ela atendeu muito bem. Confortável, não caparam a picape por ser uma versão de trabalho, ela continua confortável, direção elétrica. A única coisa talvez você sinta freio traseiro a tambor, mas aí é questão de potência, né? A gente sai de uma picape de 250 cavalos para uma de 170 e o tambor ali até na parte de manutenção é muito mais acessível. Posição de dirigir muito confortável, bem calibrada, não é aquela picape com a coluna de direção que é ruim, tem regulagem de altura e profundidade. Então, no geral, ao volante agradou bastante essa picape. Agora vamos lá para fora, vamos falar um pouquinho de grana, vale a pena ou não, para quem não vale? Vamos falar sobre isso agora.
Mas afinal, vale a pena comprar a Ranger XLS? Muita gente com o preço está comparando ela com a Rampage, mas na verdade a Rampage é uma picape monobloco, que apesar de ser mais equipada, é menor, não vai levar tanta coisa na caçamba, tanto em volume quanto em peso. Então são públicos bem distintos que vão escolher entre as duas picapes. Talvez o cara nem olhe para as duas picapes na mesma faixa de preço. Agora, sobre a Ranger XLS em si. Motor 2.0 é bom, tem um bom desempenho, é melhor que o 2.2, o consumo. Ela é bem legal e trabalha bem com a transmissão de 6 marchas. A questão é, você precisa do 4x4? Se não, leva 4x2, vai economizar uma grana, vai economizar peso, já vai ter uma picape muito boa, por exemplo, para uso urbano, na cidade, uma estradinha de terra leve, já vai te atender bem. A 4x4, que é essa daqui, já começa a depender do desconto na concessionária. Por quê? Porque por um pouco a mais você vai levar a XLS com motor V6 e o câmbio de 10 marchas. Já tem um desempenho melhor, você já tem uma transmissão mais moderna, alguns aspectos evolutivos da Ranger. Mas na hora da concessionária, se o desconto para 2.0 for maior, ou se você realmente fizer a conta de centavos, cada real conta, inclusive no consumo e na manutenção, obviamente que a 2.0 vai te atender. Mas só fique esperto com aquela questão da tração. A 2.0 com a tração 4x2 dá uma boa economizada na questão de grana. E é isso. O que vocês acharam? Vale a pena a Ranger XLS com esse motor de Transit e o câmbio automático de 6 marchas? Comenta aí embaixo e, como todo encerramento de vídeo, eu vou pedir, deixa o like no vídeo que ajuda bastante a gente, depois do seu comentário. Também, você não é inscrito no canal, já se inscreve, eu sei que tem muita gente que vê os vídeos, mas não se inscreve. E depois de você se inscrever, ativa a notificação, sempre que a gente publicar um vídeo novo, você vai receber e ter esse tipo de conteúdo de qualidade para vocês. Eu fico por aqui, vejo vocês numa próxima, até lá.